Tempestades, maremotos, secas, inundações, fome, peste, tantos desastres naturais acontecendo nestes últimos dias. E por que não relatar e não deixar mencionado os furacões que tanto assolam as regiões dos Estados Unidos? Podemos mencionar os furacões como Katrina, Andrei, e por que não deixar de falar também do mais recente furacão Milton, que arrasou grande parte da Flórida? Mas o que é isso? O que isto significa? Isto não é nada mais do que os sinais dos últimos dias. Mas que sinais são estes? Quais os objetivos destes sinais? Para que estes sinais servem? Estes sinais são apenas prenúncios da breve volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Sim, é verdade. Arrebatamento da igreja é um fato que de fato acontecerá. E ao longo das páginas de toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos relatos, profecias sobre este advento que muito breve acontecerá. Eu quero nesta oportunidade trazer uma palavra de reflexão sobre este acontecimento, sobre o arrebatamento da igreja. O que significa arrebatamento? Quando será o arrebatamento? E quem serão as pessoas que participarão deste evento? Aqui quem está falando com você é o evangelista Danilo Zang, e eu quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal, também ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar seu comentário e também não esqueça de compartilhar esta mensagem com aquela pessoa que você conhece, seu familiar, seu amigo, para que esta mensagem possa alcançar um número maior de pessoas e mais pessoas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade bíblica. Este é o nosso objetivo. O que significa a palavra arrebatamento? Arrebatamento é uma palavra que significa, no original, harpazo, que quer dizer tomar com força, com rapidez, levar de um lugar para o outro com grande rapidez e velocidade. A volta de Jesus se dará, e nós precisamos estar atento a esta diferença, a volta de Jesus se dará em duas fases distintas. E eu quero compartilhar com você estas duas fases para que nós não venhamos confundir uma com a outra, porque são fases que terá um intervalo de 7 anos de um momento para o outro. Nós fizemos aqui algumas anotações e eu quero compartilhar estas anotações com você porque é muito importante. Preste atenção. A primeira fase da volta de Jesus é a fase chamada arrebatamento, ou seja, arrebatamento da igreja. Esta fase nós encontramos em 2 textos principais do Novo Testamento. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 até o 58. Os primeiros versos, começando no 51, diz assim: Eis aí vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. Muito bem, e aí segue os demais versículos até o versículo 58. E o segundo texto, que fala sobre o arrebatamento da igreja, nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Precisamos entender, nestes 2 textos lidos, um detalhe muito importante. Em 1 Coríntios, quando Paulo usa a expressão dizendo que o arrebatamento será num momento, é importante nós nos ater ao original grego da palavra num momento. Num momento, no grego, é átomos. E se nós pegarmos a palavra átomos, nós veremos que nada mais é do que uma pequena partícula considerada partícula indivisível. Ou seja, quando Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja, Paulo está deixando bem claro que este evento ele se dará de uma forma tão rápida, mas tão rápida que não dará tempo para mais nada. É por isso que hoje é dado a oportunidade a todos os seres humanos, quando nós falamos sobre o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma frase muito importante que nós devemos carregar conosco é a seguinte frase: Jesus está voltando, mas nós precisamos voltar primeiro.
É uma frase muito curiosa. Como assim Jesus está voltando, mas eu preciso voltar primeiro? Preste atenção. Nós precisamos voltar primeiro à prática das primeiras obras, voltar a evangelizar mais, a ler mais a Bíblia, a orar mais, a se consagrar mais, a amar mais o nosso próximo, a temer os mandamentos do Senhor e a obedecê-los, e tantas outras coisas que nós precisamos voltar a fazer primeiro. Por quê? O que isto significa? Porque se Jesus voltar e nós não voltarmos primeiro a realizar novamente estas coisas que outrora nós fazíamos com bastante desejo, com bastante vontade, Jesus voltará e nós ficaremos. Preste atenção neste detalhe. Uma pergunta que muitas pessoas fazem, e existe uma controvérsia muito grande. A igreja, ela será levada antes ou depois da grande tribulação? À luz da Bíblia Sagrada, e por que não falar à luz da lógica, nós precisamos entender que a igreja será levada antes da grande tribulação. O que será a grande tribulação? Se nós observarmos a explicação de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, nós vamos entender, pelas palavras do próprio Jesus, que a grande tribulação será um momento de grande angústia, grande aflição, grande sofrimento, ao qual nunca houve sobre a terra e nem depois deste evento jamais haverá. Será um momento terrível sobre a face da terra. E a igreja, precisamos entender, ela não passará pela grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, é um dos textos onde está bem claro quando lemos: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre ela. Agora eu preciso entender que guardar da hora e guardar na hora tem uma diferença muito grande. Porque guardar na hora significa estar dentro, e guardar da hora significa evitar de passar pelo momento. E a Bíblia diz que nós seremos guardados da hora. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Precisamos estar preparados. Mas por quê? Por que eu tenho que estar preparado para este momento? Preste atenção a estes seguintes pontos. Primeiro, é uma ordem do próprio Deus. Quando nós lemos em Amós, capítulo 4, versículo 12, Deus, se dirigindo à nação de Israel, ali está escrito: porque isto te farei, ó Israel, e porque assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aqui é uma mensagem que, trazendo para os nossos dias, podemos entender que para se encontrar com Deus, não será de qualquer maneira. Ou seja, Deus, ele exige algo de cada um de nós. E o que Deus exige? Deus exige santidade. Quando falamos em santidade na Bíblia, nós podemos nos ater aos textos de Hebreus 4:12, que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Podemos nos ater ao texto de 1 Tessalonicenses 4:3, que diz que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Josué, capítulo 3, versículo 5, quando nos santificamos, Deus faz maravilhas no meio de nós. E 1 Pedro 1:15 e 16, onde está escrito: e assim como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Outro ponto: por que precisamos estar preparados? Porque o seu retorno, o retorno de Jesus para arrebatar a igreja, se dará a qualquer momento. Mateus capítulo 25, versículo 13, tem um texto que nos chama a atenção quando diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então isto significa que esse evento, ele pode acontecer neste exato momento, enquanto você está assistindo a este vídeo. Por isso, da importância de estarmos preparados para este momento. Um detalhe muito importante sobre o arrebatamento. Sabemos que surpresa, existe surpresa boa, sim, existe surpresa desagradável. Precisamos compreender que sempre que usamos a expressão surpresa, somos remetidos a algo que nos surpreende. Por isso, é chamado surpresa. Algo que nós não esperamos. Algo que nos pega desapercebido. E no arrebatamento da igreja, acontecerá algumas surpresas. Preste atenção. Primeira, surpresa da rapidez. A Bíblia diz, e nós já lemos, que será num abrir e fechar de olhos. E também é usado a expressão como relâmpago. Então remete-nos à surpresa da rapidez. Será muito rápido, que nós não teremos tempo algum de qualquer tipo de preparo ou de qualquer tipo de arrependimento. Segundo, surpresa da separação. É verdade.
Quando lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 34 a 36, ali nos fala de momentos no decorrer do dia. Ali é mencionado o texto que diz: 2 estarão dormindo numa cama, um será levado, outro deixado. 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 estarão moendo no moinho, e assim sucessivamente. Mas eu preciso entender que nesta passagem somos remetidos a diversas horas do dia, ou trazendo para os nossos dias de hoje, aqui está mencionando o chamado fuso horário. O que isso significa? Os diversos horários que existem em todo o planeta Terra no mesmo instante, ou seja, enquanto eu falo com você neste momento, não sei a que hora você está assistindo este vídeo, se de dia ou se de noite, independente, sabemos que se for dia no Brasil, em outra parte do mundo será noite, são horários diversificados, e é referente a isso que o Senhor Jesus se referiu. Uns estarão dormindo, outros estarão trabalhando, e assim sucessivamente, mas haverá separação, surpresa da separação. Pais sendo separados dos filhos, marido das esposas, esposas dos maridos. Sim, haverá surpresa de separação, porque quem não estiver preparado, infelizmente, irá ficar, independente da família que seja. Pode ser uma família inteiramente cristã, todos frequentam a igreja, mas lá no íntimo, Deus conhece o teu coração. Deus sabe qual é o propósito da tua frequência às igrejas, aos cultos, à adoração. Deus conhece. Por isso que é importante a nossa sinceridade para com o Senhor. E no arrebatamento haverá esta surpresa da separação. Também haverá surpresa da ocasião. Como assim? Mateus 25, versículo 6, diz que será de repente, ou seja, no momento inesperado. Também a surpresa do caráter. A surpresa do caráter aqui, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que nós já mencionamos, se refere ao caráter coletivo. Como assim coletivo? Sim, o arrebatamento da igreja, ele se dará ao mesmo tempo nos 4 cantos da terra. Ao mesmo tempo em que o Senhor arrebatar a igreja do Brasil, será arrebatada a igreja do Japão, a igreja na África, a igreja em Portugal e em todos os continentes do planeta Terra. O arrebatamento se dará no mesmo momento em todo o planeta Terra. Continuando para a parte final, por que nós devemos estar preparados? Porque nós estamos vivendo a última hora. E isso está visível, está patente aos nossos olhos. Quando lemos Romanos 13 e 11, somos levados a um impacto com esta palavra. Porque em Romanos 13 e 11, Paulo dizia: "E isto digo conhecendo o tempo, que é hora já de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Imagine só, se quando Paulo escreveu estas palavras, já fazem quase 2000 anos atrás, e para Paulo já estava perto, e ele já considerava os últimos dias, o que dizer dos dias de hoje? Jesus está às portas, Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Por que precisamos estar preparados? Porque o nosso descanso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o nosso descanso, ele não é aqui. A Bíblia diz em Miqueias, capítulo 2, versículo 10, que nós devemos levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. O nosso descanso não é aqui. A qualquer momento, o Senhor Jesus voltará para nos levar a um lugar que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Preste atenção nestes textos bíblicos para a tua meditação. Salmo 46, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entenda você, se Ele é teu pastor, significa que Ele é pessoal, e se nada te faltará, significa que Ele é suficiente. E o Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente olhe para o Senhor, porque é dele que vem o teu socorro, e é somente dele que vem a tua salvação. Se você nos acompanhou até aqui, se você gostou desta mensagem, eu quero fazer um convite para você. Se porventura você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Por que a importância de ativar o sininho? Porque desta forma vai gerar um engajamento em nosso canal e será uma oportunidade deste vídeo, desta mensagem se expandir e atingir um número maior de pessoas. Compartilhe esta mensagem, também deixe o seu comentário. Quem sabe você tem alguma dúvida? Mencione a tua dúvida nos comentários. E quem sabe esta dúvida nós poderemos criar uma mensagem
e transmitir esta mensagem para você e para outras pessoas que, quem sabe, no íntimo têm a mesma dúvida. Que Deus abençoe a tua vida grandemente em Cristo Jesus.